Apocalipse capítulo 1. Vamos já iniciar. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 9. Hoje, irmãos, nós vamos contemplar a gloriosa apresentação do noivo da igreja. Tá bom? Hoje nós iremos contemplar a gloriosa apresentação do noivo da igreja. Vamos ver Cristo se apresentando a João. Domingo que vem iniciaremos na primeira carta à igreja de Éfeso. E aí vai ser as 7 cartas agora. Preste bem atenção, irmãos, em tudo que Deus está fazendo em nosso meio. Esse livro é muito espetacular. Então observe tudo certinho, não deixe passar nada. Porque estamos entrando num terreno santo. Apocalipse capítulo de número 1, versículo 9, está escrito assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi-me por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, o noivo, irmãos, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva, lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Hoje nós iremos até aí, se eu conseguir, pelo tempo, e porque hoje nós temos ceia. Mas domingo nós iniciaremos de todas as formas, na igreja aqui de Éfeso. Senhor, nós roguemos a Ti que nos ilumine os corações. Haja reverência, Senhor, diante desse terreno glorioso. Que livro espetacular, Senhor, Tu deixaste para a Sua igreja. Ajude-nos a entender, a temer diante dessa gloriosa aparição do glorioso noivo da igreja. Ajude-nos a contemplar a cada aspecto, a cada detalhe. Não deixe, Senhor, parecer que isso é coisa simples, porque não é. Glórias estão diante dos nossos olhos. Nos ajude a compreender a Tua palavra, para a glória do louvor do Teu próprio nome. É o que oremos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já foi falado na primeira pregação que foi pregada aqui no livro de Apocalipse, o destinatário, aonde João estava. E João começa dizendo aonde ele estava: Achei-me na ilha de Patmos. E ele diz também o porquê: por causa do testemunho da palavra de Deus. O destinatário é as 7 igrejas da Ásia Menor, que devia receber essas informações importantíssimas. A Ásia Menor, que é a atual Turquia hoje, tá? Hoje, a Ásia Menor é a atual Turquia. Ou seja, a igreja é o destinatário da carta. Jesus levou João em espírito até o 3º céu, para que ele escrevesse para a sua igreja. Daqui você já vê a importância que a igreja tem, a ligação que a igreja tem com o seu noivo. Irmão, você acha pouco isso?
esse terreno que você está entrando comigo agora é um terreno muito glorioso e santo. Você acha pouco João ser chamado a esse lugar? Você está vendo o que João está vendo? Você está contemplando cada detalhe? João está no céu, no lugar que eu e você um dia vai. João está vendo coisas inefáveis. Paulo foi ao terceiro céu e viu coisas que ele não conseguiu descrever de forma concretizada. Paulo foi ao terceiro céu até primeiro do que João. Está lá em 2 Coríntios 12. De modo que não era para ele o Apocalipse. E é exatamente por isso que não foi ele. E ele não revelou nada. Ele disse: conheço um homem que, se em carne ou em espírito, eu não sei, mas que há 14 anos foi ao terceiro céu. Ele falou, eu conheço um homem, falando dele mesmo. Mas ele queria tirar ele de cena. Paulo era assim, ele não queria se gloriar. Olha como Paulo era cuidadoso com isso. Conheço um homem. Ele estava falando dele mesmo, quando disse que conhece um homem. Mas ele não queria chamar atenção para ele. Por isso ele disse: eu conheço um homem, falando dele mesmo, que há 14 anos atrás, se em carne ou em espírito, eu não sei, mas eu sei que esse homem foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não são lícitas contar. Não era para ele o Apocalipse, por isso que ele não contou. Era João que ia lá, para você ver. Olha como as coisas acontecem. Para Paulo, talvez, ele não fala. Isso é apenas uma conjectura minha. Mas para Paulo, talvez, eu acredito que sim, alguém disse para ele: o que você viu, você não conta. Mas para João, o que é que o anjo disse? O que vês, escreve-se. Porque essa era a hora da igreja, ainda não era a hora da igreja saber dessas revelações gloriosas. Por isso que eu quero despertar você a entender o privilégio dessas noites escatológicas aqui na igreja, dessas noites da mensagem do Apocalipse, irmão. É glorioso esse texto, o que fala dele. Cada detalhe de Jesus aqui é para nos deixar a boca aberta de quem ele é. Que privilégio João teve, né? Meu Deus do céu. Ele foi o único entre os apóstolos, depois de Paulo, que teve esse privilégio de ir lá e ficar diante da beleza, da glória do Senhor. Então agora, irmãos, eu quero começar falando sobre as 3 correntes de interpretação do livro de Apocalipse. Eu disse a vocês que faria isso hoje, não foi? Então, quero começar falando da corrente pós-milenista. É muito importante que vocês saibam das correntes que predominam a interpretação do Apocalipse, das correntes que estão dentro das igrejas, que a maioria dos irmãos acredita, crê, ensina, segue. Então todas as igrejas estão dentro alguma dessas 3 correntes que eu vou mencionar aqui. A primeira corrente é a corrente pós-milenista. Grave aí, irmãos. A primeira corrente de pensamento da interpretação do livro de Apocalipse é a corrente pós-milenista. Os pós-milenistas, eles ensinam que a segunda vinda de Cristo se seguirá a um longo período de retidão e paz na terra, chamado milênio. Você vai se impressionar com as pessoas que acreditavam, os teólogos que acreditavam que eram pós-milenistas. Ou seja, a corrente pós-milenista também crê assim, como a milenista, que os 1000 anos de Apocalipse não são literais. Apocalipse capítulo 20, irmãos, nós vamos chegar lá, vai falar de 1000 anos. A doutrina e a corrente pós-milenista, ela crê como a doutrina e a corrente amilenista, que esses 1000 anos não são literais, como algumas correntes ensinam, mas é simbólico. Esses 1000 anos representam a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Os pós-milenistas ensinam que Jesus estabeleceu o reino no século I, assim como os amilenistas, como realidade espiritual redentora incorporada à igreja. Ou seja, eles creem que nós, a igreja, já estamos vivendo o milênio com Cristo. A igreja já está reinando com Cristo, junto com os santos que já estão com Ele lá na glória.
Os pós-milenistas também creem, assim como os amilenistas, que o milênio se encerrará com a segunda vida de Cristo e a ressurreição e o julgamento final. Em suma, os pós-milenistas apresentam um reino espiritual nos corações dos homens. Então, qual é a diferença entre o amilenismo e o pós-milenismo? Em que eles divergem? O problema é que o pós-milenismo, eles creem que o mundo vai ser cristianizado. Como assim? A corrente pós-milenista crê que quando Jesus estiver perto de voltar, o mundo todo vai ser cristianizado, de modo que vai haver um grande avivamento e todo mundo, de um modo universal, vai se tornar cristão. Eles creem que a volta de Jesus se dá não pelo caos do mundo. Eles creem que se dará pelo grande sucesso, pelo grande avivamento, pelo mundo se tornar cristianizado. E com isso, teremos eles creem, um grande, poderoso reavivamento, produzido pelo crescimento espantoso da igreja, a ponto da terra se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eles se baseiam para chegar a essa conclusão em um texto que está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, que diz que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas Dr. Martyn Lloyd-Jones, o grande teólogo e pregador do século XIX, considerado um puritano, ele diz que os pós-milenistas creem que para o fim da era cristã haverá um período de bênçãos inusitado e especial. Ou seja, eles creem que o mundo não vai ficar pior, mas vai melhorar, de tal modo que vai ter um grande avivamento, que o mundo todo será cristianizado. Irmão, só lembrando, pós-milenismo e o amilenismo já foi as duas correntes de interpretação do livro de Apocalipse mais popular, mais famosa e mais ensinada nas igrejas e mais conhecida. Então aqui está o problema do pós-milenismo. Exatamente nesse ponto que o amilenismo diverge do pós-milenismo. Ou seja, eles dizem que vai haver o quê? Uma tremenda profusão do Espírito Santo, levando a uma atividade missionária evangélica, de tal modo que a maioria das pessoas na face da terra será convertida e se tornará cristã. Inclusive, essa corrente era muito forte na época do famoso teólogo, filósofo Agostinho de Hipona. Inclusive, Agostinho cria assim. Inclusive, essa linha de raciocínio do pós-milenismo foi o ponto de vista praticamente de todos os grandes protestantes e comentaristas evangélicos e conservadores durante o século XIX. Homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, os famosos teólogos do seminário de Princeton foram defensores do pós-milenismo. Contudo, irmãos, essa corrente de pensamento deixa de perceber, observe isso, que antes da vinda de Cristo estaremos vivendo em um tempo de crise e não em um tempo de despertamento espiritual intenso e universal. E por isso nós devemos rejeitar essa corrente de pensamento. Ou seja, eles nos chamam de pessimista e nós nos chamamos de otimistas até demais. Contudo, o otimismo sem entendimento dos mestres do pós-milenismo desfez-se, veio por água abaixo no dramático realismo do século XX. Com duas sangrentas guerras mundiais, o mundo sendo abocanhado pelo comunismo ateu, isso foi uma grande decepção para aqueles que achavam que a volta de Cristo se dá pelo sinal de paz e de um grande avivamento, ao ponto de da terra se tornar cristã. As duas guerras mundiais do século XX deixa claro que essa visão do pós-milenismo não está tão correta assim. Se eles ensinam e acham que a volta de Jesus se dá pelo um tempo de paz e um mundo cristianizado, caiu por terra.
Porque no próprio século que eles ensinavam, surgiu não só uma, mas 2 guerras mundiais sangrentas. Não, meu irmão. A volta de Jesus não se dará por um tempo de paz, prosperidade e um grande avivamento. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Porque se o pensamento deles é que a volta de Jesus se dá em um momento que a terra melhora e é cristianizada, o que nós vimos foi algo completamente ao contrário. 2 guerras mundiais, mostrando que ao se aproximar a volta de Cristo, a terra não estará melhor, mas sim pior. E por isso hoje, irmãos, os pós-milenistas são uma espécie extinta. Assim, irmãos, sinceramente eu não sei de onde os pós-milenistas tiraram que a terra vai ficar melhor e vai haver um grande avivamento universalmente e o mundo se tornará cristão. Eu não sei de que texto é que eles tiram essas conclusões, porque o que vemos na Bíblia é algo completamente ao contrário. E quando estiver perto do fim, haverá o quê? Tempo de grande tribulação. A igreja será sujeita a terríveis provações. Então, essa linha de pensamento nós temos que rejeitar de toda. Por mais que Jonathan Edwards, Agostinho e George Whitefield, grandes homens teólogos que nós acreditamos ser homens de Deus, contudo, a respeito a esses homens que admiro muito, mas a exegese deles estava completamente errada. Agora vamos para a segunda corrente, a corrente pré-milenista. Os pré-milenistas ensinam que a segunda vinda de Cristo não seguirá, mas procederá ao milênio. Ou seja, antecipará. Essa visão, irmãos, pré-milenista, foi a oposição oficial da igreja primitiva até o 4º século. Os pais da igreja, como Justino, Marte, Tertuliano e Irineu, escreveram sobre a tribulação pela qual a igreja passaria. Então o pré-milenismo diz que a vinda de Cristo se dará antes do milênio. Porque antes do milênio, porque eles não creem que o milênio já começou. Os pré-milenistas não creem que o milênio já começou. Como a corrente pós-milenista, eles creem que o milênio que ainda vai começar é literal. Cristo vai vir à terra e vai reinar na terra literalmente, em 2 estágios. O primeiro em um arrebatamento secreto, removendo a igreja antes da grande tribulação, devastar a terra. Ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação, mas é arrebatada antes em um arrebatamento secreto. Eles ensinam que a igreja não passa pela grande tribulação e é arrebatada antes pelo arrebatamento secreto. E a segunda é Cristo vindo com seus santos para estabelecer o seu reino literal sobre a terra. Ou seja, os pré-milenistas creem em um reino literal, que Cristo vai vir à terra novamente e vai reinar aqui na terra literalmente. Como eu disse, eles creem que no arrebatamento Jesus vem, recebe a igreja, mas não chegará à terra. Então a igreja sobe, os mortos ressuscitam, os vivos é transformado, todos arrebatados vão ao encontro dele no ar. Então depois de alguns anos, ele vem para a terra de novo, agora com os seus santos, a fim de estabelecer o seu reino messiânico na terra. Ou seja, a perspectiva dispensacionalistas do pré-milenismo descreveu a vinda de Cristo antes do milênio. Crendo assim em uma segunda chance para aqueles que não creram. Ou seja, vai haver bastante tempo para que um novo grupo de crentes, formado de judeus e gentios, venha a Cristo e seja salvo, enquanto ele estiver aqui na terra, reinando literalmente. Ou seja, para eles haverá 2 voltas, uma secreta, que a igreja sobe antes da grande tribulação, e a outra visível, que Jesus vem para a terra, reinar aqui, para que aqueles que não se arrependeu, que não foi na primeira leva, vá na segunda leva, após acabar os 1000 anos de Jesus aqui na terra. Tem também uma lista de pré-milenistas históricos, que diz que a igreja sofrerá nas mãos do anticristo, mas Cristo salvará mediante a sua volta, no fim da tribulação, quando então destruirá o anticristo, livrará a sua igreja, trará o mundo ao fim,
inaugurará o seu reino milenar, literal também. Essa linha histórica estava indo até bem, até chegar ao seu final, e crer que o milênio ainda vai começar, quando Cristo voltar na terra, literalmente. Essa é a visão pré-milenista. Eles acham que o reino milenar será literal. Eles não creem que nós já estamos reinando com Cristo, que quando Cristo veio na sua primeira vinda, Ele inaugurou o reino, porque está escrito: o reino dos céus é chegado. João Batista falou isso. Nós cremos que Cristo inaugurou o reino na sua primeira vinda. Não, eles não creem assim. Eles creem que a igreja é arrebatada antes da tribulação, é levada secretamente. Aquelas pessoas que ficarem aqui, na segunda volta de Jesus, quando todo olho vê, essas pessoas que não creem vai ter a oportunidade de crer e se arrepender dos seus pecados. Devemos descartar também essa linha de pensamento pré-milenista. Não há margem nenhuma na Bíblia para dizer que vai haver duas voltas de Cristo, uma secreta, que é invisível, e a outra visível, e nem tampouco que haverá segunda chance para aqueles que não se arrependeram e creram em Cristo até que Ele volte, e nem tampouco que o reino de Cristo será literal na terra, quando na verdade esse reino já começou, quando Cristo pisou na terra, o Rei dos Reis. A terceira visão é a visão amilenista. Essa é a terceira corrente da interpretação da escatologia do livro de Apocalipse, o estudo do fim dos tempos. Eu particularmente acredito que essa visão amilenista é a mais coerente e a mais baseada, conectada, harmonizada com as Escrituras, porque não cremos em um milênio literal. Nós amilenistas, eu digo nós porque eu sou amilenista, e essa para mim é a minha linha de interpretação. Então não cremos que o milênio é literal, mas cremos que o milênio é um período indeterminado que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Inclusive, o grande teólogo da Igreja Ocidental, Agostinho de Hipona, passou a defender uma nova interpretação acerca do milênio. E é exatamente essa visão milenista. De modo que o amilenismo tornou-se a interpretação dominante no concílio de Éfeso. Daí para frente, crer no milênio terrenal, quer dizer literal, era considerado superstição. Então daí para frente, o amilenismo agostiniano, as confissões reformadas, sem exceção, abraçaram também o amilenismo. Essa corrente é sem dúvida a mais consistente a interpretar o livro de Apocalipse com integridade e hermenêutica. Agora, embora os amilenistas creiam no milênio, não interpretamos os 1000 anos como a Bíblia relata de modo literal, mas cremos que o milênio já está hoje em processo de realização. Ele vai da primeira vinda de Cristo, que inaugurou o milênio, quando o rei pisou na terra, até a sua segunda vinda. Ou seja, nós cremos que já estamos no reino, mas ainda não na sua plenitude. Nós cremos que o reino já chegou, ele está dentro de nós, mas ainda não na sua consumação final. Então os amilenistas entendem que o milênio mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6, descreve o presente reinado das almas dos crentes falecidos que estão com Cristo no céu, juntamente com a igreja na terra, na sua plenitude, ainda não na sua consumação final. Então a visão amilenista crê que a vinda de Cristo se dará por grande tribulação, guerras, rumores de guerras, perseguições, apostasia. Nós cremos realmente que a terra vai ficar mais pior do que já está. A depravação vai aumentar, o ódio vai aumentar, a falta de amor vai aumentar, a apostasia, o escândalo, guerra e rumores de guerra, que a terra estará em caos mesmo. Mas mesmo com tudo isso, a igreja continua sendo vitoriosa, triunfante e vencedora, cumprindo o seu papel de fazer discípulo de todas as nações, como Cristo ordenou, sendo luz e candeeiro nesse mundo. O amilenismo entende também que a prisão de Satanás, que se menciona nos primeiros 3 versículos deste capítulo 20, estão em efeito durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O número 1000 no Apocalipse comunica não um significado literal, mas sim
um significado simbólico, denota a totalidade de tempo do qual Satanás é amarrado e os santos estão reinando com Cristo. Essa prisão terminará pouco antes do regresso de Cristo. Sendo assim, o amilenismo ensina que Cristo regressará depois desse reinado celestial de 1000 anos. Ou seja, a corrente de pensamento amilenista, portanto, ensina que, primeiramente, que o reino está presente agora. Em segundo lugar, que depois do regresso de Cristo, a ressurreição e o juízo se concretizarão. E em terceiro lugar, que Cristo governará eternamente o reino em uma terra nova e aperfeiçoada. Essa situação que vocês já ouviram muito, do diabo estar amarrado ou não está amarrado, é uma visão que muitas pessoas têm erroneamente. Alguns pensam que o diabo está solto, outros pensam que o diabo está amarrado. E não entende o sentido que a Bíblia diz para o diabo estar amarrado. Enquanto milênio o diabo está amarrado. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Vai chegar até lá, vou deixar vocês curiosos para saber em que sentido é que o diabo hoje está amarrado. Talvez vocês não se tinham se deparado com essa realidade do diabo. O diabo está amarrado. Ele está amarrado, realmente. Cristo amarrou. Mas o modo que ele está amarrado é um modo diferente, que eu vou explicar quando chegar no capítulo. Mas qualquer coisa, se você tiver muita curiosidade no final da pregação, pode me chamar, explicarei um pouco sobre isso. Vamos lá. Essa prisão, como eu disse, terminará, ou seja, a corrente pós-milenista. Essas são as três visões, três correntes da interpretação do livro de Apocalipse, que existe no mundo afora e no meio do cristianismo. Agora vamos para a mensagem. Claro, seguindo a linha de pensamento amilenista. Apocalipse, capítulo de número 10. O 9 nós já... Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 10, está escrito: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta. Irmãos, vamos ver Deus revelando aos seus planos e propósitos à sua igreja. Após a introdução do livro de Apocalipse, João descreve as primeiras 7 visões que dividem o livro do Apocalipse. As demais visões em sequência são o trono de Deus e os 7 selos. Você vai ver isso do capítulo 4, do 1 ao capítulo 8, 1. O trono de Deus e os 7 selos. São as primeiras e as segundas visões. Os 7 anjos trocando a trombeta. Você vai ver isso do capítulo 8, do 11 ao 19. Os aspectos da guerra da salvação, você vai ver isso do capítulo 12 ao capítulo 11 e 19. As 7 taças do juízo de Deus, você vai ver isso do capítulo 15 ao capítulo 16 ao 21. A vitória de Cristo, no capítulo 17, do 19 ao 21. Novo céu e nova terra, do capítulo 20 ao capítulo 22. Comecemos com a primeira visão, que inclui as cartas às 7 igrejas, dedicadas depois da ascensão de Jesus. Este aparece a João na ilha de Patmos e fala a ele, às igrejas no continente, aqui, a voz de Jesus, que agora, em gloriosa aparição, fala à igreja do primeiro século, o século seguinte. As mensagens que ele traz são louvor e censura, exortação e promessa. Adequa-se à igreja de qualquer lugar ou tempo, ao longo das eras, pois o repetido refrão dirigido ao seu povo é para que vença através da sua fidelidade até o fim. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando é que o Espírito concedeu visões a João e o transportou a pontos especiais dos quais ele podia contemplá-las. Ou seja, João teve visões do terceiro céu. João não estava adormecido. Eu quero que você observe comigo de novo. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi-me por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. João não está adormecido, mas plenamente desperto. Quando o Senhor lhe falou, seus sentidos estavam alertos, ao ponto de perceber com mente clara, focalizada
visualizar os olhos com os ouvidos bem abertos e assim assimilou a informação que Jesus passou e finalmente registrou. Dia do Senhor, irmãos, esse é o único lugar do Novo Testamento que você vai ver escrito como dia do Senhor. Em outras passagens, você vai ver esse dia sendo mencionado como o primeiro dia da semana ou o dia da ressurreição de Jesus. Como o dia do Senhor, você vai ver só aqui no Apocalipse. O dia do Senhor aqui é o domingo, o dia do culto cristão, que é celebrado a ressurreição de Jesus. Irmãos, é muito importante vocês entenderem isso. A celebração do domingo antecipa a celebração da vitória final de Deus. Por que João faz questão de dizer o dia que ele foi levado? O dia do Senhor, mais uma vez. Essa é a única vez que você vai ver na Bíblia sendo mencionado como dia do Senhor. Lá nos evangelhos você vai ver como primeiro dia da semana ou dia da ressurreição, que quer dizer a mesma coisa. Mas aqui é mencionado o dia do Senhor, o dia do culto, o dia da ressurreição de Jesus. E isso é muito importante nós entender. A celebração do domingo antecipa a celebração da vitória final de Deus. Cada domingo que estamos na igreja, reunidos como a coluna e baluarte do Senhor, estamos celebrando juntamente com Cristo a sua vitória sobre a morte, sobre os principados e potestados, sobre o diabo, como a sua ressurreição no terceiro dia. Ao celebrarmos aos domingos, triunfamos juntamente com Ele. Todos os domingos nós já partimos da vitória, porque estamos nele, no Cristo vitorioso, no Cristo glorioso, no Cristo vencedor. E é por isso que a celebração do domingo antecipa a celebração da vitória final de Deus. Eu quero que você tenha isso em mente quando ele diz dia do Senhor. É o dia do culto, é esse dia, é o dia da celebração do Senhor. Você está vendo, irmãos? Que coisa celestial é o culto a Deus? Mesmo acontecendo aqui na terra, ele tem a ver completamente com as coisas dos céus. Veja que João, ele faz questão de mencionar sobre esse dia. Por que João menciona esse dia? Porque ele diz dia do Senhor. Porque esse dia era o dia do culto, da ceia, da celebração, do dia do povo se achegar a Deus. Isso está mostrando para nós, para a igreja, para você, como é importante o culto a Deus, como é celestial o culto. Mesmo acontecendo aqui na terra, ele tem a ver completamente com as coisas do céu. Então o apóstolo, irmãos, nos fala aí no versículo 10, que ainda que ouviu uma grande voz, como voz de quê? De trombeta. João ouve atrás de si uma voz forte, que soava como voz de trombeta. Para ele, irmão, o som dessa forte voz foi inesperado, surpreendente. Entretanto, a ressonância da trombeta lhe falava da sua origem celestial. É isso que a Bíblia quer dizer aí. João se lembrou, provavelmente, de Deus promulgando os 10 mandamentos no Sinai, onde os israelitas ouviram o som de trombeta. Portanto, som de trombeta no Apocalipse chama a atenção para uma importante mensagem que está para ser anunciada. Veja, não é à toa que alguém tocou em João e uma trombeta foi tocada. A trombeta no Antigo Testamento era tocada para quê? Quem se lembra aqui quando a trombeta era tocada? Para avisar que ia haver o quê? Guerra. Que o povo estivesse como? De prontidão, levantasse, estivesse desperto. Em toda a Bíblia, quando se fala de trombeta, fala-se de alguém tocando para avisar o povo que inimigos estão chegando, para que eles se preparem para a guerra. E não foi muito diferente aqui. Quando João escuta a trombeta, portanto a trombeta aqui chama a atenção para uma importante mensagem que está para ser anunciada. É como que Jesus disse assim: João, fique de pé aí,
fique alerto, porque eu vou apresentar a você uma mensagem gloriosa. Mas não só para João não, irmãos. Foi para a igreja também. Escute bem. Assim como na época de Israel, a trombeta era usada para avisar ao povo, aos soldados, que os inimigos estavam se aproximando e que eles estivessem prontos, de pé, para uma nova batalha. Então essa trombeta aqui que João ouve é um sinal para o povo, para João estar de prontidão, pronto para obedecer a ordem da trombeta celestial. Quer ver como isso faz sentido? Qual é a ordem depois que ele ouve a trombeta? Versículo 11, vocês podem ler comigo aí? Olha se isso faz sentido. Depois que ele ouve a trombeta, o que acontece? Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia, irmãos. Está vendo? Como uma coisa está ligada à outra, para não parecer que é eu que estou trazendo uma interpretação humana de mim mesmo. Não! Essa trombeta é Jesus dizendo: João, fique de pé, de prontidão. Eu vou anunciar uma mensagem. Você vai escrever e vai anunciar a minha igreja. Por isso, nós estamos vendo aqui um som de uma trombeta. Então essa trombeta aqui, como eu disse, é para alertar o povo, para obedecer. Veja aí no versículo 11, deixa claro. Então essa trombeta, irmãos, escute bem agora, é também, talvez você pensou que era só para João, não foi? Não. Essa trombeta é também um sinal. Por que eu vou trazer isso para nós? Depois que a trombeta é tocada, o que é que vem depois logo? Depois que a trombeta é tocada, o que é que acontece depois? Jesus já diz a mensagem e manda enviar para onde? Para onde? Então essa trombeta não é só para despertar João, não tem como. Não tem como ser só para João. Você percebe pelo que vem depois. A trombeta é tocada, ele diz, envia a mensagem. Primeiro ele manda: João, fique de prontidão, eu vou anunciar. Mas depois ele diz: escreve e anuncia a minha igreja. Então essa trombeta não é só para João, não. Essa trombeta é também um sinal para a igreja estar de prontidão, pronta para obedecer a ordem que será enviado a ela. Essa trombeta, mais uma vez vou repetir, é também um sinal para a igreja de lá de Éfeso, de Esmirna, Laodiceia, para mim e para você, está de prontidão a obedecer a ordem que nos será enviado. Irmãos, essa trombeta que é tocada antes da mensagem que será anunciada para as igrejas, eu vejo ela em duas perspectivas. A primeira é que essa trombeta, ela está sendo tocada para o despertamento da igreja, para aqueles que estavam sendo fiéis, continuasse sendo fiéis, e não cochilasse, não dormisse, mas continuasse de prontidão, prontos para o combate, para que ela continuasse ouvindo a voz do seu rei, e estivesse de prontidão a obedecer a voz do seu rei. Essa é a primeira perspectiva que eu vejo essa trombeta. A segunda perspectiva, eu vejo essa trombeta como um aviso solene para aquelas igrejas que estavam dormindo acordarem para o combate e estarem de pé para ouvir a voz do grande rei, que estarem de prontidão a obedecer a voz do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É por isso que essa trombeta é tocada aqui. Talvez você já leu e nunca parou para pensar nisso, não é? Mas acredite, por que eu estou dizendo isso? Vou mostrar a você que não é uma conjectura. Essa trombeta sim foi tocada para aqueles que estão firmes. Permaneça mais firme para o combate, não cochile, não durma, lute, continue lutando. E para aqueles que estão frios, deixou o amor, indiferente, mundano, desperte e volte à prontidão. Por que eu estou dizendo isso? Você vai ver isso nas próprias declarações das igrejas. Umas está firme e outras estão mornas, frias, faltou o amor, o mundo entrou. Então essa trombeta é para nós. Essa trombeta que foi tocada, grave isso, que está sendo tocada espiritualmente aqui, é para aqueles que esfriou, para aqueles que se tornou diferentes, para aqueles que perdeu o primeiro labor, voltarem, estarem apercebidos. E qual é a ordem aí para João? Que vê, escreve em um livro e manda quem? As 7 igrejas.
o que você vê se refere não meramente ao aparecimento do Senhor, as mensagens que ele deve despertar às igrejas, mas a todo o conteúdo do Apocalipse. Tudo o que ele observar, ouvir, deve ser registrado para o benefício de toda a igreja. Por isso que Jesus está dizendo, tudo que você vê, escreve. Essas 7 cartas, contudo, se destinam às igrejas universal. E é mais provável, pois, que João esteja usando o número 7 aqui, simbolicamente, para comunicar a ideia de completude. O número 7 na Bíblia, em Apocalipse, leia sempre como um número simbólico. O número 7 da Bíblia representa o número da perfeição, ou o número da completude. Então aqui, tudo diz a crer que João, quando ele menciona o número 7, é de uma forma simbólica para trazer a ideia de completude. Daí, nenhuma igreja é excluída, pois Jesus tem uma mensagem para cada uma delas. Por que João está fazendo isso? Para mostrar para você, ouvinte, que está aqui, que essa mensagem não foi só para a época que João vivia. Não foi só para aquela igreja. Essa mensagem é universal. É para todas as igrejas de todos os tempos. Por isso ele usa o número 7 como completude, colocando todas as igrejas de todos os tempos como escolhida para ouvir, obedecer e seguir essa mensagem. Por isso ele usou o número 7 para nos mostrar a completude, nos mostrar que essa mensagem é universal, é para todas as igrejas de todos os tempos. Então, cristão, eu vos digo essa noite, fique de prontidão para a obediência, a ouvir a voz do nosso Rei. Vamos para o verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com veste talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Irmãos, a descrição que João faz de Jesus glorificado deve ser interpretada não literalmente, mas simbolicamente. É impossível que João expressasse uma aparição celestial em termos humanos exatos. Assim ele emprega o termo comparativo. Observe que é sempre como. Ele nunca traz uma definição completa. É sempre como. Eu vi algo como. Porque não tem como ele trazer essa definição. Porque é simbólico. Então veja, é impossível que João expressasse uma aparição celestial em termos humanos exatos para nós. Assim, como eu disse, ele emprega o termo comparativo. E quando me voltei, vi 7 candelabros de ouro. Observe que antes de João ver o noivo em seu fulgor e majestade, João vê o que primeiro? João tem uma visão da beleza da noiva. A igreja, ele vê como luz do mundo. Quero que você observe de novo, aí vamos lá. Versículo de número 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando, vi o quê? 7 candeeiros de ouro. Antes de ver a beleza de Cristo, João vê a beleza da igreja, irmãos. Antes de ver o fulgor do noivo, a majestade do noivo, João tem uma visão da beleza da noiva. A igreja, ele vê a igreja como luz do mundo. Antes de ter a visão de Cristo exaltado, ele teve a visão da igreja. O mundo vê Cristo através da igreja e no meio da igreja. Isso significa que ninguém verá Jesus em glória se não for por meio da sua igreja na terra. E por ela ser sal da terra e luz do mundo, é que ela é comparada aos 7 candelabros. 7 candelabros de ouro. O tabernáculo do Antigo Testamento continha candelabros feitos de ouro puro com 7 lâmpadas. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 25, versículo 31. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas as figuras que você vê assim em Apocalipse têm a luz da interpretação do Antigo Testamento. É impossível que você tente interpretar o livro de Apocalipse
sem a chave hermenêutica do Antigo Testamento, essas figuras que você está vendo aqui, todas elas serão encontradas no Antigo Testamento. Como, por exemplo, os candelabros. Os candelabros, você vai ver em Êxodo. O templo de Salomão tinha 10 candelabros de ouro. 5 à esquerda e 5 à direita, frente para o interior e do santuário. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 7, versículo de número 29. Zacarias viu somente um candelabro de ouro, maciço, com um recipiente para azeite no porte superior, e 7 lâmpadas, e 7 canos para as lâmpadas. Veja, irmãos, ainda que as imagens vistas por João estejam baseadas no Antigo Testamento, aqui ele usa a palavra candelabros, que ela completa como número 7. Os candelabros são as 7 igrejas, e denota a completude. Mais uma vez, João apresenta um quadro da igreja inteira. No meio dos candelabros estava alguém como filho do homem. Os candelabros aqui é a igreja. Por que os candelabros é a igreja? O que é um candeeiro? Para que serve um candeeiro? Para transmitir luz. Você entende? João vê a igreja que é luzeiro do mundo, luz do mundo. Antes de ver Cristo, ele vê quem? A noiva. Eu, você, o povo de Deus, que ilumina a terra, que dá sentido à vida das pessoas. Como é que ele usa a palavra candelabros? Ele usa como o número da perfeição, da completude. Agora veja, irmãos, os candeeiros têm a função de iluminar a casa ou o lugar que ele esteja sendo usado. E é por isso que a igreja é o candeeiro. A igreja é um candeeiro que João viu, que tem a função de iluminar, transmitir luz, sentido para a vida das pessoas. Somos nós aqui. João viu nós aqui no céu. João viu a igreja antes de ver Cristo. Cristo mostrou a sua noiva. E o que ela é? Ela é um candeeiro. Quando, na época de interior se usava muito candeeiro para iluminar a casa. Então você tem essa mesma função. Meu irmão, você consegue compreender a imensidão, a grandiosidade de tal informação? Porque, olha, observe uma coisa aí. Continue comigo a leitura do versículo 12. Voltei para ver quem é que falava comigo. Voltei e vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. O candeeiro é a igreja. João viu no meio da igreja um semelhante ao Filho do Homem. Você consegue compreender a imensidão e a grandiosidade diante de tal informação que nos foi fornecida agora, que é o culto a Deus? Esse momento agora, a Bíblia está dizendo que o Filho do Homem está no meio dos candeeiros, está no meio da sua igreja, com a sua igreja. Meu irmão, essas informações devem mudar tudo na sua vida. Você entendeu? O candeeiro é nós, é a igreja, é o luzeiro que dá sentido, luz à vida das pessoas. Mas João depois vê alguém como, mais uma vez, como? Não tem como ele descrever, irmãos, de forma completa. É sempre como o Filho do Homem no meio do candeeiro, no meio da igreja, com a igreja. E essa informação nos traz a certeza que Cristo está no meio da sua igreja. Irmãos, essas informações devem mudar tudo na sua vida. Você sabe que o Senhor está aqui no nosso meio, andando no meio do candeeiro, sondando o seu coração, sua vida, o cristianismo que você vive, sondando o seu coração. Qual o nível de importância, meu irmão? Talvez você não entendeu não ainda. O que significa isso aqui não? João vê os candeeiros, a igreja, já foi dito. E depois ele diz assim: no meio dos candeeiros está lá o Filho do Homem. Ou, se você crê que você é a igreja, você tem que crer também que Ele está aqui. Glória a Deus. Você tem que crer que Ele está aqui. E se você crê que Ele está aqui, você tem que crer que Ele está aqui para sondar, para
ver a sua vida, ver o seu estilo de cristianismo, ver a sua adoração. Por isso que eu estou dizendo, irmão, entenda o nível da preciosidade da informação que está sendo evangelizada para nós. Isso aqui não é pouca coisa. A Bíblia está garantindo para nós que você é o candeeiro de Deus, que você é o luzeiro de Deus, que nós somos a luz do mundo, mas que no meio da igreja está o Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. E aí, como é que eu fico sabendo disso? Fico de qualquer jeito, velho. Tá tudo bem, ele está aqui no meu meio, mas besteira isso, só Jesus está aqui em meu meio. Irmão, se você crê que você é a igreja, enquanto eu preparava esse sermão, eu pensava nisso, meu Deus, isso é imenso, Senhor. Se o Senhor está dizendo que nós somos os candeeiros, e o Senhor está no nosso meio, o Senhor está lá para ver, sondar a sua igreja, visitar ela, aperfeiçoar, ver como anda a sua igreja, sondar o coração, qual o nível de importância que ela está dando para as coisas do Senhor, para o culto, para o momento de adoração. Meu irmão, de 2:1, ou você não crê que isso está acontecendo aqui agora, que acontece todos os domingos, que o Senhor está no nosso meio, e por isso vive o cristianismo apático, frio, morno, sem avanço, sem zelo, sem amor pelas coisas do Senhor, sem sede de contemplar a sua glória. Ou você crê que esse texto é divino, celestial, inspirado, e que ele realmente é como a Bíblia está dizendo, que o nosso Senhor está no nosso meio, sondando os nossos corações. Não tem como eu estar diante de uma palavra como essa e dizer que é normal a partir de hoje a sua vida não pode ser mais a mesma. Cada domingo que você vem aqui, você é o candeeiro e o Filho do Homem estará em nosso meio. Isso é pouco. Isso é pouco, irmão. Escute a voz da trombeta, irmãos. Levante e fique de prontidão a ouvir a voz do seu rei. Volte o seu primeiro amor. Não seja apático, frio e morno, mesmo sabendo que todos os domingos o Filho do Homem estará vendo todas as intenções do seu coração. E como você se apresenta na igreja dele? Jesus, como Filho do Homem, está sempre caminhando entre as igrejas, o qual faz resplandecer sua luz para dispersar as trevas deste mundo. Ele está com a igreja na terra a fim de ser a fonte de sua luz. Versículo 13, irmãos. No meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Irmãos, essas vestes talares aqui, que aqui a Bíblia descreve que ele está cingindo a altura do peito com cintura de ouro, nos lembra o que aqui? Mais uma vez eu vou dizer, a chave da interpretação hermenêutica mais correta para a interpretação do Apocalipse é o Antigo Testamento. Como, por exemplo, para você entender muitas partes, grandes partes do livro de Apocalipse, nós vamos ter que viajar um pouco lá em Daniel. Daniel é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento, porque as figuras de leão, urso, muitas figuras que você vai ver aqui, nós vamos ver lá primeiro. Como essas agora que você está vendo aí, essas vestes talares, no peito, a cinta de ouro. Isso nos lembra, irmão, as vestimentas com as mesmas características das vestimentas dos sacerdotes do Antigo Testamento. Porque o Apocalipse apresenta Jesus tanto como rei, como também como sumo sacerdote, que liberta o seu povo do pecado por meio do seu sangue. Portanto, aqui, João descreve a dignidade elevada, a posição do Filho do Homem. Quando ele coloca essas vestes aqui, ele quer mostrar para a igreja a elevação de Cristo, a posição que o Rei dos Reis se encontra no céu. Irmãos, contudo, contigo, o Antigo Testamento sempre será, como eu disse, uma excelente chave hermenêutica para a interpretação do livro de Apocalipse, porque a maioria das figuras que nós encontramos aqui no livro de Apocalipse, nós vamos ver principalmente no livro de Daniel, como eu disse. Inclusive, Daniel teve uma visão muito parecida com essa que João teve aqui. Dê uma adiantada aí comigo. Vamos lá, versículo 14. A sua cabeça
e cabelos eram brancos como alva, lã como neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado em uma fornalha. Até aí, Daniel teve uma visão muito parecida com essa que João teve aqui. Tronos foram colocados, olhe bem a visão que Daniel teve. Tronos foram colocados e um ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como neve, cabelos eram brancos como a lã, o seu trono era envolto de fogo e as rodas do trono estavam em chamas. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Veja, o que Daniel atribuiu aqui como uma visão de Deus, João atribuiu como uma visão de Cristo. Lá em Daniel, que é muito parecida a visão, não tem como você negar isso, Daniel atribui a visão como uma visão do Deus vivo, Deus Pai, como ele está vendo Deus Pai. João aqui, com uma visão muito parecida, atribui a visão a Cristo, exatamente porque ele é como o Pai, com respeito à eternidade, pureza e santidade. Veja, Daniel capítulo 7, 9, o trono de Deus era como chama de fogo, mas aqui, João aplica chama aos olhos de Jesus, e disse que os olhos dele eram como chama de fogo. Veja aí comigo de novo, é muito parecido, parece ser a mesma visão. Eles não tinham como descrever de uma forma tão clara o que estava vendo. A diferença que nós estamos vendo, João atribuía a visão a Cristo, Daniel atribui a visão a Deus. Daniel atribui a visão a Deus, João atribui a visão a Cristo. Daniel vê o trono voltado de fogo, João vê os olhos de Cristo como chama de fogo. Irmãos, a intenção do apóstolo João aqui é mostrar para nós que nada escapa dos olhos oniscientes do Senhor Jesus. Pronto, essa é a intenção aqui. Lê comigo de novo, 14. A cabeça, cabelos eram brancos como lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Como quando João diz que os olhos de Cristo é como chama de fogo, ele está mostrando para nós, para você, para a igreja, que aos olhos do Senhor nada escapa. É isso que ele quer mostrar para a igreja quando ele descreve Jesus como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Verso 16, por favor. Vamos lá. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Irmãos, essa mão direita aqui simboliza proteção. Por exemplo, ambos o Antigo Testamento e o Novo fala de estar sentado à mão direita de Deus como indicativo de possuir autoridade. Por exemplo, Salmos 110, 1. O salmista menciona a salvação provinda de sua mão direita. Mais uma vez, figuras que vêm do Antigo Testamento, quando ele diz aqui a sua mão direita. Isso representa, simboliza um exemplo de poder, de proteção, de autoridade, como o próprio Salmos menciona para nós. Veja, Salmos 44, 3 simboliza essa mão direita como algo que traz segurança e poder divino. Jesus provê para o seu povo que serve como mensageiro dele, recebem autoridade delegada e podem esperar sua solicitude sempre presente. Jesus Cristo nunca esquece dos seus, mesmo quando se encontra no vale da sombra da morte, mesmo em tempos de perseguições severas. É por isso que você está vendo essa declaração aí sobre mão direita, que quer falar sobre a mão direita de Deus que guarda a sua igreja. E uma espada de 2 gumes que saía da sua boca. A imagem da espada representa simbolicamente a palavra expressa de Cristo. Essa palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração. Você vai ver essa declaração em Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Notem que o Filho do Homem é aqui
retratado como que vestido de poder e majestade, de reverência e terror, aquele manto real, logo aquele cinto de ouro em volta do peito, aqueles cabelos tão radiantes, brancos como a neve, sobre os quais o sol brilha, tanto que fere a vista, aqueles olhos flamejantes, olhos que prescruta cada coração e penetra cada canto secreto do mesmo, aqueles pés incandescentes que visam esmagar os perversos, aquela voz que ressoa como as ondas poderosas, que estrondeia contra os rochedos de Patmos, aquela grande espada afiada longa, pesada com 2 gumes cortantes, aquela aparência por inteiro que se assemelha ao sol, que brilha em sua face, em sua força, brilho esse intenso demais, os olhos humanos, intenso demais para os olhos humanos fitarem, o quadro inteiro tomado como um todo, é a figura de Cristo, a ser santo, vindo para purificar as suas igrejas e castigar os perseguidores dos seus eleitos. Irmãos, no verso 17 até o verso 20, é a introdução de João, que João vai fazer para anunciar a mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. A mensagem acaba para nós mostrando toda a reverência de João. Vamos lá, versículo 17. Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Mais uma vez, a referência à mão direita, que quer dizer segurança, poder. Dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, é os 7 candeeiros, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os anjos aqui são os pastores, tá, irmão? Os anjos das 7 igrejas refere-se aos pastores das 7 igrejas que existiu literalmente. Então, esqueci de dizer isso. Essas igrejas que hoje, a antiga Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, existiram literalmente. Inclusive, a primeira igreja que nós vamos entrar domingo que vem, foi através do ministério de Paulo que ela surgiu. Depois passou por lá o apóstolo João e também Timóteo. Ver Jesus em sua aparência glorificada, irmãos, era uma prova forte demais para João. Como você viu, ele caiu como quem? Como morto. Por que João caiu como morto? Porque ver Jesus em sua aparência glorificada era uma prova forte demais para João. Não tanto por causa da fragilidade humana, por causa da consciência da sua indignidade em contemplar a glória de Cristo. É por isso que ele cai aqui. Lê de novo aí, versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como o quê? Como o quê? Morto. Sem forças, sem fôlego. E o que é que isso representa? Foi demais para João, irmãos. Essa aparição de Cristo para João foi demais para ele. Por quê? Mais uma vez, não por causa da fragilidade humana, mas por causa da consciência da sua total indignidade em contemplar a glória de Cristo. Ele caiu por terra aos pés de Jesus, que é a postura comum de quem? De todos os santos no Antigo Testamento, os quais se permite estar na presença da santidade. João já tinha contemplado a sua glória no monte da transfiguração, e quando ouviu a voz vinda do céu, ele e os seus companheiros caíram em terra sobre os seus rostos. Você vai ver isso em Mateus 17:6. A Escritura revela que os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento tiveram experiências semelhantes. A verdade é que os seres humanos são inaptos para encarar a majestade divina. Os pecadores se prostram e reconhecem a presença da impecabilidade. Ao cair por terra, João sentiu como se estivesse morrendo. Não obstante, os seus sentidos estavam alertas, pois estavam plenamente conscientes de Jesus em pé perto dele. O Senhor lhe apareceu não para lhe tirar a vida, mas para lhe mostrar o seu divino poder e majestade.
Mas as mensagens de Cristo para João e para a sua igreja foi: não temas. Essa foi a mensagem que Cristo anunciou para João depois que ele pegou ele pela mão. É isso mesmo? Quando vi cair os seus pés como um gordo, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas. Por que não temas, João? Essa é a mensagem de Cristo para João e para a sua igreja. Não temas. Mas tem que ter um motivo para Cristo dizer isso para João aqui. Por que não temas, João? Por que João não deve temer? João caiu como morto. Foi demais a revelação diante dos seus olhos. Foi algo grandioso demais. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Os homens caíam como morto. Daniel caiu como morto também. Ezequiel, quando viu, caiu como morto também. A maioria deles caíram como morto quando via a aparição. Paulo caiu como morto quando viu Jesus. Então, irmãos, isso era normal de acontecer, porque a aparição de Jesus mostra para nós como nós somos miseráveis e como Ele é santo e distinto, referente a nós. É aquela situação, irmãos, quanto mais perto do Senhor você chegar, mais miserável você vai saber o quanto você é, e mais santo você vai ver que Ele é. Então, quando João estava diante do Senhor, ele caiu como morto. Mas qual foi a mensagem de Cristo para João? Não temas. Mas por que não temas? Você pode ler comigo aí a continuidade? Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Não temas, João. Ele caiu como morto, fraco, abatido. E o Senhor levantou a ele e disse: não temas, João. Essa é a mensagem para a minha igreja. Não temas. Não temas a morte, que eu sou o primeiro e o último. É o mesmo de Alfa e Ômega. Estive morto. Aqui Jesus está falando do sacrifício que ele fez na terra por amor de nós. Mas logo ele diz à sua igreja: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nos mostrando que até do inferno Jesus é Senhor. Meu Deus do céu. Não temas, João. Eis que tem as chaves da morte e do inferno. Até do inferno, João, eu sou Senhor. Mostrando para nós que a morte não tem mais a última palavra. A trombeta soou como voz de muitas águas aqui essa noite, irmãos. Você não precisa mais também temer a morte. O Senhor venceu a morte. Pelo menos sobre nós, sobre você, a igreja, a morte não tem mais a última palavra. Então é melhor que digamos: onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter medo do seu passado, pois o seu passado já foi resolvido na cruz do Calvário. Eu sou o primeiro e o último. Você entende quando o Senhor diz: não temas, João? Mas depois ele vem com uma declaração assim, tão esplendorosa, quando ele diz que é o primeiro e o último, que venceu a morte e que tem as chaves do inferno. Isso basta para nós. Isso basta para qualquer crente. Você e eu não precisa ter medo da morte. Mas eu tenho medo do meu passado. Não, você não precisa ter medo do seu passado. Ele venceu o seu passado na cruz do Calvário, quando ele diz: eu sou o primeiro e o último. Você não precisa ter medo do seu presente, cristão, porque ele está agora presente conosco, cuidando de nós. Mais um pouquinho para frente, no capítulo 2, e ele vai chamar alguns de nós ao arrependimento, à volta ao primeiro amor, ao amor que você tem que voltar novamente. O rei se revelou para a sua igreja, para você essa noite, de um modo espetacular, esplendoso, e ele se deixou conhecer e ser conhecido por nós. Tudo isso para que a sua vida mude, seja despertada, transformada à imagem dele. Olhem, cristãos, antes de acabar, eu preciso vos dizer isso a vocês também. Vocês não precisam ter medo do futuro.
porque Ele é o primeiro e o último. Ele já garantiu também o nosso futuro. Amém? Fique de pé para a glória de Deus. Ele é o primeiro e o último. Esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém.